Olá pessoal, boa noite, sou Helenice Salles e mais uma vez estou aqui para falarmos a respeito de assuntos espirituais. Gente, hoje eu trago para vocês duas experiências vividas por mim, uma no lado físico e a outra no espiritual. Essa do lado físico, apesar de ser curtinha, ela envolve o emocional e eu prefiro deixar por último, visto que eu me conheço, sei que eu não vou conseguir conter minhas emoções e vou chorar mesmo, tá? Eu vou tentar me controlar, mas fica difícil, gente. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso que não tem como me emocionar falando desse Deus e dos seus poderes. Mas eu vou tentar ser forte, tá bom? Eu vou tentar me manter um pouco controlada. Bom, há mais ou menos, gente, uns 20 dias, uma palavra apareceu em minha tela mental. A palavra era miasma. Bom, isso ficou me incomodando durante vários dias. Mas assim, não ao ponto de eu ter a curiosidade de pesquisar. Eu até falei, gente, o que significa miasma? Aí eu falei, depois eu pesquiso. Associei mi a miado de gato, asma a asma transmitida pelos gatos. Aí eu falei, o quê? Deve ser isso, alguma doença transmitida pelo gato. Eu devo ter escutado isso em algum lugar e agora tá assim, em minha mente. Explicações dadas por mim, a cientista Helenice Salles. O tempo foi passando e cada dia que passava essa palavra se repetia em minha tela mental. Miasma, como se fosse uma tela, um cinema no computador, sabe, aparecendo essa palavra. Vocês notam que eu estou aqui com a chama violeta de São Germain e tem tudo a ver com a experiência que eu tive, tá, gente? Bom, de uns 20 dias pra cá, muitas coisas me aconteceram. Primeiro, eu comecei a ficar fraca, muito fraca. Eu comecei a já não fazer minhas orações conforme eu costumo fazer, de joelhos, falando com meu Deus. Eu deitava e falava, Deus, em nome de Jesus, obrigada pelo dia, abençoe a todos, amém. Pronto, acabou. Aí eu falava comigo mesma, tá certo o que você está fazendo? Amanhã eu faço melhor. E assim, estava levando a vida. Meditação, eu já não conseguia mais meditar. Por quê? Porque a minha mente fazia barulho, eu não conseguia meditar, pensar de forma alguma, sabe? De forma nenhuma eu conseguia concentrar naquilo que eu estava fazendo. Aí o que é que eu fazia? Quer saber? Depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço. Só que junto com o cansaço, o esgotamento, fiquei gripada e a gripe me detonou. Eu fiquei igual um esqueleto, sabe? Sem comer, sem conseguir levantar da cama. Fiquei muito ruim da gripe, muito ruim mesmo. Uma secura que parecia que misericórdia, Jesus, tinha jogado ácido na minha garganta. Daí, curei a gripe e logo em seguida peguei uma sinusite ferrada. Atacou a sinusite e eu fiquei pior do que a gripe. E assim foi indo, os dias passando, Helenice cansada, sem força, sem ânimo para nada. Eu estava de certa forma fugindo das pessoas, me trancava no meu quarto, não queria conversar com ninguém, evitava contato físico e visual com as pessoas, já não saía mais com o meu cachorro, sabe, estava assim, por conta. Ontem, dia 20 de agosto, hoje é 21 de agosto, ontem eu deitei, fiz uma oração de qualquer jeito, depois eu falei, levanta, põe teus joelhos no chão e fala com Deus. Porque, gente, costumo fazer assim as minhas orações, agradecendo a Deus pelo oxigênio, pela água, pelo alimento, agradeço por minha família e faço oração em pedidos especiais aos meus filhos, citando o nome de todos, do meu neto, dos futuros netos, bisnetos, assim, já deixo a oração preparada para quando eles vierem no futuro já estarem protegidos. Cito o nome de meus irmãos, de meus pais, dos sobrinhos é impossível, porque são muitos, tenho uns 40 sobrinhos, então fica impossível de falar o nome de todos, mas direciono minha energia para eles. Daí, assim, gente, eu faço todas as noites, e ultimamente não era isso que acontecia. Eu deitava na cama e simplesmente virava, eu dormia ou não, mas não estava com ânimo para nada. Deitei ontem e falei, levanta, põe teus joelhos no chão e faz a oração conforme tem que ser feito. Ok. Levantei cheia de preguiça. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe que está acontecendo algo comigo. Eu não sei o que é, mas eu lhe peço, por favor, Deus, mostra em sonho para mim o que está acontecendo.
Dá-me essa revelação em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço. Eu vou dormir, Deus, mas eu quero sonhar com o que está acontecendo. Daí eu fiz a oração também ao universo. Universo, em nome do Senhor Jesus, eu sei que você me escuta. Então eu lhe peço, deixe eu acordar amanhã com a resposta para a minha pergunta. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Só isso, gente, só isso. Orei para os meus filhos, citei seus nomes, meus irmãos, meus pais, meus padrastos e tudo mais. E pronto, foi o bastante. Por incrível que pareça, eu dormi muito bem e acordei às 5h40 da manhã. Ontem, 20 de agosto, hoje, 21 de agosto de 2024. O que eu sonhei? Vocês estão vendo essa cadeira vermelha aqui? Eu costumo sentar com a janela aberta para ler alguma coisa quando eu estou afim, que eu não gosto muito de ler, sei que é verdade. Mas quando eu estou afim de ler alguma coisa, eu sento nesse cantinho, fecho a porta do quarto, deixo a janela aberta e fico tranquilamente, sem ninguém para me incomodar. Fui dormir e me vi dentro desse quarto, a janela aberta, a cadeira no lugarzinho, tudo em seus devidos lugares, e eu estava de frente para o guarda-roupa. Não sei o que eu estava fazendo, mexendo em alguma coisa. De repente, até meu espírito viu que está tudo bagunçado lá dentro e queria arrumar, porque está precisando de uma limpeza ali dentro. Estou lá limpando quando... Deixa eu falar para vocês antes uma coisa. Se eu abrir a janela, se eu tirar a cortina e abrir as janelas, vocês verão que eu moro bem abaixo do morro, tá? Se tem uma rua transversal, tá? Se alguém jogar uma bola de gude, ela cai bem no meu portão, praticamente. Se uma carreta desgovernada perder o controle lá em cima, perder o freio, ela vem direto aqui no meu quarto. De frente. Acabou Helenice Salles. Bem isso, gente, bem assim. Tá, em meu sonho eu vejo a cadeira, tudo no lugar, os móveis, e eu fazendo alguma coisa no guarda-roupa. Olho para fora, vejo uma... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Um momentinho, por favor, rapidinho. O que eu vejo, vocês estão vendo ainda para ver? Uma locomotiva. Desse tipo aqui, a gente, tá vendo? Redonda, sendo que todo o compartimento dela era desse formato. Era uma locomotiva que fazia transporte de um material. Então, ela devia ter a cabine, mas eu não vi, eu só vi que era toda assim, redonda, completamente redonda, sendo que era mais aqui embaixo, bem na parte de baixo. Era muito grande. A locomotiva se soltou, não sei de onde, alguém soltou em minha direção. Alguém mandou a locomotiva em minha direção. Desceu o morro, locomotiva descendo o morro sem trilho. É isso que eu vi, tá bom? A locomotiva desgovernada veio, atravessou. Ai, que susto! Ai, Deus, que susto! A pneu balançou aqui. A locomotiva desandou morro abaixo, quebrou meu muro, atravessou... Que susto que eu levei, gente. Eu virei a pneu, fez cosquinha aqui, minha. Atravessou o muro, quebrou as paredes do meu quarto, por cima dessa cadeira, e a locomotiva atravessou sala, cozinha, área de serviço, foi para o quintal. Só que um dos vagões que compunha essa locomotiva, essa parte aqui do vagão, tá vendo? Estava bem abaixo. E quando ela atravessou a janela, ela acertou aqui em minha perna. Na batata da perna, na panturrilha, né? Da perna. Daí, eu falava assim, caramba, essa locomotiva está cheia de fezes e vermes e me contaminou. Possivelmente vai nascer uma ferida na minha perna, eu preciso desinfectar. Eu tenho que lavar isso imediatamente, eu acho que cria uma ferida. E a locomotiva quebrou tudo e foi embora. A cena se repete. Estou eu mexendo no guarda-roupa, vejo a locomotiva desgovernada, perdeu o freio, vem descendo morro abaixo, atravessa muro, quebra a janela, passa por cima de tudo. Eu pulo para dentro do guarda-roupa para ela não me acertar e ela passa de relance só na minha perna. E eu falo a mesma frase. Caraca, tá cheio de vermes, tá cheio de fezes. Eu sabia que dentro da locomotiva, a carga da locomotiva eram fezes, eram vermes. Carregado de imundície dentro da carga da locomotiva. E à medida que ela vinha, ela saía espalhando as fezes na minha casa. Acertava a minha perna e eu estava
no guarda-roupa, levantava a perna, passava só de relance assim, nem machucava. Mas eu dizia, vai nascer uma ferida na minha perna se eu não me limpar. Eu preciso limpar as fezes, esses vermes. Acordei, sim, aí uma voz falava assim para mim, você precisa procurar uma pessoa. No meu sonho, essa voz falava comigo. E eu falava assim, quem eu devo procurar? A voz de uma mulher falava para mim. Olha para quê? Aí eu vi a imagem de uma pessoa que eu conheço aqui no mundo físico, tá? Muito conhecida, por sinal. E ela falava assim, converse com essa pessoa, que ela vai indicar essa pessoa aqui. Mostrava numa tela. Eu vi um rapaz, não era jovem, não era jovem demais, nem era velho, assim, no meio termo. Devia ter uns 36 a 40 anos, não chegava mais que isso, não. E esse rapaz, ele era branco, ele tinha os cabelos lisos, não muito lisos, mas lisos. Tinha os cabelos loiros, e não era assim um loiro vibrante, brilhante, não, era um loiro opaco, tá? Uma coisa assim, um loiro brasileiro, sabe, assim meio... Então, e não me foi dito o nome dessa pessoa, mas até agora está na minha mente o nome Leandro, mas não foi esse o nome que foi dito, aliás, não me falaram nome nenhum. A mulher, a pessoa que tinha uma voz feminina, falou o seguinte, fale com essa pessoa, que é a mulher que eu conheço, e peça a ela informações a respeito desse pastor. Aí eu falava assim, quem é esse pastor? A voz falava, esse pastor, ele trabalha com transmutação energética, transmutação de energia. Aí eu falava, e como é que eu vou encontrar ele? Essa pessoa vai lhe indicar. Aí eu via o local onde esse pastor trabalha. Eu não sei se é trabalha que fala, onde ele fica. Era na Igreja Universal, e eu conheço essa Igreja Universal, que é aqui pertinho de minha casa, e um dia eu já frequentei. E ela falava, fale com essa pessoa, ela vai te dar indicações a respeito desse pastor. No meu sonho eu falava o seguinte, mas essa pessoa já nem frequenta mais a Universal? E ainda falava assim, essa pessoa nem mais evangélica é, ela deixou de ser evangélica. E a voz concordou comigo, que essa pessoa não era mais evangélica. E falou o seguinte, mas ela vai te falar quem é esse pastor. E é só ele que trabalha com transmutação de energia. A carga que mandaram para você, ele vai te ajudar a tirar do seu corpo. E a voz sumiu e eu acordei. Fiquei assim, gente. Caramba, que sonho tão explicado, que coisa mais... Bom, acordei pela manhã e falei. Aí apareceu até na minha tela mental aquela palavra, miasma. Aí eu falei, miasma? O que é miasma agora? Aí eu falei, eu sonhei com tudo isso e agora estou lembrando do miasma. Gente, eu vou no computador agora, eu vou ver o que é miasma. Daí eu venho aqui no computador e busco a palavra miasma. As explicações estão aqui. Eu vou ler um pouquinho para vocês, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui para que vocês acompanhem. Não está muito longe, né? Não vai dar. Mas assim, gente, ó. Na medicina, o que significa isso? Que são miasmas. Século XVIII, a causa das doenças era então atribuída aos miasmas relacionados a qualquer matéria orgânica em decomposição e aos odores fétidos que exalavam. As medidas de higiene adotadas nas residências justificavam-se pelas necessidades de afastar o mau odor gerado por resíduos e dejetos. Coisa podre. Daí eu venho aqui buscando mais explicações. O que é miasma na Umbanda? Aí tá aqui a explicação, gente. Miasmas ou formas de pensamentos negativas são como parasitas que irão esgotar a energia do seu hospedeiro, adoecendo energeticamente, emocionalmente e, por fim, fisicamente. Ou seja, eu estava já detonada fisicamente, emocionalmente nem pensar, né? Tava ruim mesmo. No nosso dia a dia, podemos observar aquilo que chamamos de mal olhado, ou olho gordo, ou olho de seca-pimenteira. Presta atenção, gente. Tudo isso aqui é causa essas formas de larvas, né? E de miasmas. E outra coisa, gente.
esses larvas, eles estão em todos os lugares, principalmente em lugares com baixas vibrações energéticas. Já pesquisei bastante, e falando assim, tipo boates, bares, cemitérios. Na nossa casa, em todos os lugares tem, mas diga assim, os lugares que mais acoplam esse tipo de energias, dessa coisa que suga energia, né? Maus pensamentos, maus hábitos, como beber, fumar, essas coisas assim. Eu já fiz tudo isso um dia, tá? Não estou criticando ninguém porque eu não posso. Eu sou falando mal lavado, eu não posso criticar ninguém. Só digo que são coisas que fazem mal, tanto ao físico quanto ao espiritual. Então, essas larvas, elas são, gente, como uma lagarta. Uma lagarta com ventanas, aquele troço que gruda assim, sabe? Que você prega na parede e fica grudado. São tipo assim. Tem até a imagem. Deixa eu ver aqui se dá pra ver a imagem. Ai, não vai dar pra ver. Aqui mostra várias coisas. Mas o que eu queria mostrar pra vocês... Assim, gente, os maus pensamentos, maus hábitos... Não tô vendo aqui o que eu quero mostrar pra vocês, não. Mas é tipo assim, é como se lagartas com ventosas, tá? Lagartas com ventosas grudassem em nosso corpo, dos pés à cabeça, sendo que atingindo tanto o físico quanto o espiritual. Ou seja, provavelmente, o que eu deduzi, tá? A locomotiva cheia de bosta, cheia de larvas, cheia de fezes podres, cheia de, sei lá, tapurus, jogaram na direção de minha casa para me atingir. Foi isso que eu entendi. Seja por olho gordo, seja por maus pensamentos, seja por energia direcionada em minha direção. Só que eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Tá perdendo seu tempo. O Deus em que eu confio é muito poderoso e ele tem contato direto comigo. Presta bem atenção. Eu fiz o seguinte, eu não te desejo mal se você fez isso para mim. Eu só desejo que a tua carga volte, teu trem volte para a estação de onde saiu. Não estou te desejando nenhum mal. Estou devolvendo a carga de presente para você. Tudo bem? Não quero a sua carga, dispenso. Fica para você, o trem está voltando. A locomotiva que você jogou em minha direção está voltando para você. Direitinho. Não escapou nada. Eu confio no meu Deus. Eu confio no Deus em que eu amo. Ele não ia deixar que eu passasse por isso sem saber o que estava acontecendo. Não brinca com coisa séria. Eu não desejo nenhum mal para você que me deu essa carga. Só estou devolvendo. É tua. Bom, é isso, gente. Vamos lá. As coisas que nos interessam, que são as coisas boas que Deus tem para nos dar. Por isso, gente, que eu botei aqui a chama violeta. Logicamente, eu irei na Igreja Universal, irei botar o olhômetro, né, para ver se eu encontro esse pastor. Mesmo não encontrando o pastor, já busquei a fazer a limpeza espiritual através da chama violeta, que é uma limpeza profunda, né, do mestre Saint Germain. Eu coloquei também, gente, os incensos da chama violeta na minha janela, nas minhas portas, na porta da cozinha, em todas as janelas eu acendi, e no portão também, o incenso da chama violeta. Foi a primeira coisa que apareceu para mim. Transmutação de energia. Entende o que eu estou falando? Transformar a energia, mais em energia boa. Então, quando vocês perceberem que está indo assim uma coisa, não desejem o mal para a pessoa. Apenas devolva o presente. Presente de grego a gente não aceita, a gente manda na paz. É tua, fica, dispensa o seu presente. Eu estou desejando mal? De jeito nenhum. Fica na paz, vive na paz. Busquem a oração de São Germano. Busquem também esse incenso da chama violeta, a oração da chama violeta, e vamos viver em paz, tá bom?
Eu trago comigo sempre essa pedrinha, gente, que é a turmalina negra. Eu tenho também o olho grego. Eu vi também que a selenita também é uma pedra, um cristal que também protege contra olho gordo, inveja, essas coisas. Preciso comprar, ainda não tenho. Deixa eu ver, eu tenho também Tem uma outra pedrinha também que eu esqueci o nome, depois eu lembro. Esqueci. Depois eu lembro. Ainda tô meio fraquinha. Purpurita, lembrei, a purpurita. A purpurita, ela lembra um pouquinho a chama violeta, tá? Ela é assim, meio mesclada. Purpurita também, ela é uma proteçãozinha extra, tá, gente? Que, na verdade, quem nos protege mesmo é Deus. E Jesus falou o seguinte, se credes, já aconteceu. Se você crê também que aquela pedrinha, que essa chama violeta que vai te ajudar, porque ó, o poder está na nossa mente. Faz isso, vocês verão o resultado. Não deseje o mal para ninguém, porque senão vai vir dobro para você. Faz a oração de São Germans, acende os incensos, use seus cristais de proteção se você acredita, senão não vai adiantar de nada. Que Jesus, quando fazia o milagre, ele sempre perguntava, tu acreditas, tu crês que eu posso fazer isso? Se a pessoa não acreditasse, Jesus não tinha poder para curar. Vai depender do poder da sua mente, de você acreditar ou não, que uma pedrinha simples como essa pode te ajudar. Como vocês veem, eu estava tão fraca que eu nem lembrei de usar a minha turmalina negra e nem esqueci o nome da outra, viu? Purpurita, e minha purpurita está perdida por aí. Bom, então vamos agora à segunda experiência. Essa envolve o lado emocional. Bom, como vocês sabem, eu faço um trabalho humanitário que eu chamo de ação social entre irmãos. Que é o seguinte, quando eu passei por todas as experiências espirituais nas quais eu já contei em vídeos para vocês, Deus foi fazendo em mim algumas mudanças, sabe? Aos poucos eu comecei a perceber que eu precisava mudar. Parei de beber, parei de fumar, parei de ir a lugares que não convém a uma pessoa que está querendo desenvolver a espiritualidade, lugares com densidades, com baixas vibrações, energias pesadas, eu evito também. Pessoas também capazes de transmitir essas coisas. Logicamente que no dia a dia é difícil de você evitar certo tipo de pessoas, né? Mas a gente faz o possível para não ficar convivendo ali, corpo a corpo, cara a cara. Evito certas pessoas, evito certos lugares. Já contei para vocês também a respeito daquela experiência onde eu fui levada para um mundo novo. E ali dentro foi feito um ritual comigo, que depois eu descobri que na verdade foi um batismo. Sendo que depois que eu saí daquela experiência, eu parei de comer carne. Eu já não comia carne bovina, eu parei de comer frango, eu parei de comer presunto, eu parei de comer carnes, porco, tudo, peixe. Parei, não como mais nenhum tipo de carne. A única coisa que eu ainda como é o ovo, porque eu preciso de proteína, né, gente? Eu sei que a proteína encontra em alguns lugares, mas os lugares que mais você encontra proteína no ovo e na carne, principalmente na carne vermelha. Bom, então houve essa mudança em minha vida para que Deus me transformasse na pessoa que eu sou hoje. E graças a Deus, agradeço a Deus que eu não sinto falta de nada disso, Nada me faz falta. Graças a meu bom Deus, eu me sinto transformada. Houve uma transmutação em mim, na minha energia. Melhorei muito, graças a Deus, sabe? Comparando com a pessoa que eu era antes e o que eu sou hoje, eu digo que eu sou 1000% melhor do que aquela no início do passado. Então, gente, em uma dessas minhas caminhadas para levar o alimento para os filhos de Deus, os quais eu me comprometi a cuidar o máximo que eu puder, sei que se eu quiser parar também, eu posso parar, porque não é um compromisso de vida. Enquanto eu me sentir que eu devo fazer, enquanto eu sentir dentro de mim que eu devo fazer aquilo, eu farei. Tá bom? Sem perder o foco de que não é necessário que eu faça para toda a minha vida. Se eu fizer de vez em quando, se eu ajudar de vez em quando, vai ser a mesma coisa como se eu fizesse
num dia na semana, que hoje eu só estou fazendo um dia da semana. Eu fazia em 2, mas eu vi que eu estava me esgotando muito, então apenas um dia na semana, mas eu faço com tanto amor, com tanto carinho. E eles entenderam a minha situação, porque eu tive que dar explicações também para eles. Eles se preocupam comigo também. É só eu não me preocupo com ele não, tá? Tipo assim, se tá chovendo, aí ele fala, tia, a senhora veio na chuva? Eu, aham. Tia, eu falo, eu não sou feita de açúcar não vou derreter com água não, pode deixar. Aí, ontem, por exemplo, eu fui levar, tia, tá muito frio, tia. A senhora não veio com blusa de frio não, eu vou andando, vai caminhando e vai esquentando. Tia, por que a senhora não botou calça comprida, tia? Porque fica ruim de andar assim, sabe? Eles se preocupam comigo também. Mas, como eu estava falando, estava seguindo o meu caminho tranquilo e eu sou uma pessoa um tanto quanto regrada. Eu faço aquele caminho diário porque nesse caminho existem barbearias, salões de cabeleireiros, existe padaria, existem principalmente muitos bares, ou seja, é um lugar onde existe pessoas circulando, comércio aberto, então é mais seguro para mim, visto que eu faço essa entrega e geralmente eu vou sozinha não, porque o anjo do Senhor está sempre comigo. Estou seguindo o meu caminho, aquele caminho no qual eu estou acostumada e que eu acho seguro, visto que tem que ter comércio, farmácia, comércio, barbearia, tudo funcionando, igrejas, tem 2 igrejas também, nessa rua, fora as outras que eu vou encontrando pelo caminho, então eu acho aquilo mais seguro. E eu, nessa minha caminhada, eu sei exatamente onde encontrar os meus amiguinhos, onde é que eles ficam. Só que quando eu me preparo, pego meu carrinho e vou andando, uma voz fala comigo, vai pela rua de trás. Aí eu paro, eu escutei isso? Acho que eu não escutei não. Vamos continuar. E a voz fala, vai pela rua de trás. Falei, Deus, o Senhor está falando comigo isso mesmo? Eu não acredito, Deus. O Senhor sabe que a rua de trás é perigosa? O Senhor sabe que a rua de trás é escura, que quase ninguém passa lá nesse horário? O Senhor quer mesmo que eu vá pela rua de trás, Deus? Não foi Deus que falou comigo, não. E estou seguindo o meu caminho. Quando eu dou mais um passo, volta. Vai pela rua de trás. E eu questionando com Deus. Deus, no meio da rua, as pessoas me vendo falar sozinha. Deus, na rua de trás, gente, tem um paredão que é pedra mesmo, muita pedra. Uma pedra enorme, grandona assim, sabe? Um muro de pedra. Do lado de cá tem os fundos das casas dos moradores. Acho que tem 2 ou 3 casas que tem o portão de frente para essa casa, mas é só no começo da rua. Daí por diante, escuridão praticamente total. Existem 2 mesinhas, alguns bancos quebrados, muito lixo entulhado naquele paredão. Existe lá também resto de obra. O morro lá é bem mais difícil de subir, visto que quando eu subo com o carrinho dá um declínio, né? Então o que acontece? A sopa vira, geralmente vira o suco, vira a sopa, eu chego lá, tudo sujo. É assim que eu ando. Deus, o morro lá é mais alto. Deus, tá escuro. Deus, quase ninguém passa lá nesse horário. E o Senhor quer mesmo que eu passe por ali? Vai pela rua de trás. Tá ok, eu vou. Mas por favor, Deus, envia teu anjo. Envia teu anjo para me acompanhar. Porque lá é perigoso. Sem saber muito bem o motivo pelo qual Deus estava me pedindo para eu passar naquela rua, eu falei, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou. Tudo bem, Deus. Mas assim, andando meio... Será que foi Deus mesmo que mandou eu vir para cá? Deus, em nome de Jesus, não me deixa passar sozinha. Anjo do Senhor, por favor, me acompanha. Ainda falei assim com o anjo do Senhor, o carrinho tá muito pesado para subir o morro. Por favor, vocês também me dão uma mãozinha, dá para subir o morro. Tô indo. Quando de repente eu olho pelos cantos, vi lixo, vi muito lixo, vi pneus, vi resto de obra. A rua mal iluminada devido a um pé de, se eu não me engano, é um pé de algodão que tem ali. Tem um pé de, acho que é goiaba, e tem palmeiras. E a escuridão é praticamente total, porque além dos matos ficarem abaixo dos postes, as palmeiras, apesar de estarem altas, tem outras menores, bloqueiam o fluxo da luz, tá? A claridade. Helenice passando, vendo a sujeira da rua,
confiando em Jesus, confiando em Deus, nos meus anjos protetores, meus guias protetores. Quando eu olho, gente, eu vi um saco de lixo com algumas garrafas PETs. Eu conheço a minha turma, eu sei que eles fazem, como eles chamam, garimpagem de material para reciclagem, para terem seus dias, seu dinheirinho. E eu olho, gente, atrás da palmeira, do banquinho, havia esse saco de material reciclável. Observei, tinha 2 pernas caídas lá no chão. Será que está morto? Gente do céu, tem um homem caído ali. Com muito medo me aproximei, bati no braço dele. Oi, meu filho, tá tudo bem aí? Aí o rapaz se assustou, acordou assim meio atordoado. Tia, eu falei, oi, tudo bem com você? O que você tá fazendo aí? Pô, tia, eu tava tão cansado que eu caí aqui mesmo, dormi. Falei, cara, tá muito estranho aí com a cabeça nas pedras, assim, no resto de obra. No saco de lixo, no meio do lixo, como se fosse um lixo descartado ali. Como se ninguém se importasse com ele, mas Deus se importou. Deus sabia que aquele homem estava caído naquele lugar. Deus sabia que seu filho estava com fome. E foi por isso que Deus pediu para desviar do caminho e ir pela rua de trás. Porque o filho dele estava com fome, com sede, gente. Eu dei água para ele, eu dei suco para ele e ofereci a minha sopinha. Ele, atordoado, perguntou a hora e o dia. Eu falei para ele a hora e o dia. Gente, aquilo mexeu comigo. Eu falei, santo Deus, como tu és poderoso, Deus. Como que eu podia imaginar que havia um filho teu caído no meio do lixo? Por detrás daquelas palmeiras, daquelas... Ninguém jamais iria imaginar que ali tinha um homem caído. O Filho de Deus, caído no meio do lixo. Deus é muito poderoso, gente. Nunca duvide do poder de Deus. Deus sabe a dor de cada um. Deus sabe tudo que nós passamos. Não pense que você está esquecido por Deus, que você não está. A espiritualidade, eu não sei, Deus, eu imagino. O que eu imagino é que... O que eu imagino, gente, é que Deus enxerga a gente como se tivesse câmeras de segurança, assim, ó, através do olhar das pessoas, através do olhar dos animais. Eu acho que cada olho é uma câmera de Deus observando a gente. Mas se fosse isso, quem estava passando ali naquele momento, quem iria observar aquele ser humano caído no meio do lixo? Se ninguém observou. Aí envolve a espiritualidade. Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe exatamente o tamanho da sua dor. Não pense que Deus te esqueceu. Não pense jamais que Deus te abandonou, porque Deus não abandona seus filhos. Eu agradeci muito a Deus. Eu chorei muito. Eu achei até que o carrinho ficou mais leve quando eu subi aquele morro, sabia? Eu achei até que o carrinho ficou mais leve. Eu achei que o anjo do Senhor também me escutou quando eu pedi ajuda para me ajudar com o carrinho que estava pesado. E é isso, gente. Essas foram as minhas 2 experiências, mas essa experiência física foi a que mais mexeu comigo. E se eu morresse hoje, eu morreria feliz, porque Deus me fez passar por essa experiência. Um ser humano caído no meio do lixo. Um ser humano sem nenhuma perspectiva, sem ninguém para olhar por ele. Lá naquele lixo, como um lixo descartado. E Deus falou para mim, vai pela rua de trás. Porque ele sabia que seu filho estava ali com fome, com sede, precisando de ajuda. Bom, e foi isso.
eu passei sã e salva, protegida por Deus e por seus anjos, por meus guias espirituais. Tire uma lição dessa história. Deus cuida da gente com muito carinho. A única pessoa que pode afastar você de Deus, não. A única que pode afastar você de Deus é você mesmo, que ninguém vai afastar Deus de você. Mesmo que você não crê em Deus, Ele está ali para te proteger, para te ajudar. Ele sabe o tamanho da sua dor. Ele sabe até onde você aguenta. Teve uma vez que eu estava numa angústia tão grande, muito grande. Parecia que o mundo tinha desabado sobre minha cabeça. E naquele âmago de dentro de mim saiu uma voz assim: Deus, eu não aguento mais! Chega! E foi aí que eu escutei a voz de Deus também, dentro da minha cabeça. Deus sabe o tamanho de nossa dor. Deus sabe exatamente onde nós estamos caindo, onde nós estamos tropeçando. Qual o nosso ponto fraco, o tamanho, o nosso limite. Deus sabe também, Deus conhece os nossos limites. Bom, eu poderia ficar o tempo todo falando sobre Deus, que ainda estaria pouco diante do poder do meu Deus, desse Deus maravilhoso que eu amo e tenho certeza que Ele me ama, que Ele se preocupa comigo. Sabe, gente, na Bíblia está escrito, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonassem, Deus jamais me abandonaria. É isso, Deus nunca vai te abandonar. Nunca perca a fé em Deus. Nunca, jamais na sua vida você pode perder tudo. Bens materiais, família, amigos, marido, mulher, você pode perder tudo. Só não pode perder a fé em Deus. E Deus é tão poderoso, Deus te ama tanto, que mesmo você falando, eu não acredito na existência de Deus, Deus acredita em você. Deus te ama ao ponto de entender que naquele momento você não acredita nele, mas Ele te dá chance para você conhecê-lo melhor. Bom, essas foram minhas experiências. Espero que pessoas tirem proveito desse assunto. Quanto à locomotiva que veio para mim, eu já estou desfazendo o caminho que ela fez. Já foi levada de volta. Peço em nome de Jesus que a pessoa que fez isso se arrependa antes que a carga chegue na estação na qual teve início a sua partida. No mais, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, ok? Pense em Deus. Em nome de Jesus, acredite.